Olá, abençoadas e abençoados, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Paz. No vídeo de hoje vamos trazer a história completa de Mefibosete de Lodebar. Então, se você está curioso para saber, eu te peço para você assistir até o final. E se lá tiver gostado do vídeo, te convido para se inscrever no canal, que é muito importante para a gente. E depois, se achar que vale a pena, eu peço seu like no vídeo, que também vai ajudar bastante. Combinado? Então vamos logo para o vídeo. Mefibosete foi o filho de Jonathan, de quem Davi se lembrou quando rei. Mefibosete é muito lembrado em várias pregações, mas nem sempre sua história é contada conforme os estudos bíblicos. Antes de se falar sobre quem foi Mefibosete, também preciso te dizer que a Bíblia cita dois personagens bíblicos com esse nome. Ambos pertenceram à casa de Saul, os quais conheceremos mais à frente. O que significa o nome Mefibosete? Os estudiosos não chegam a uma conclusão exata sobre o significado do nome Mefibosete. Na verdade, existe uma discussão acerca de como seria a grafia original do nome Mefibosete. Essa dificuldade acontece porque uma pequena diferença na palavra altera bastante o seu significado. Sabe-se que o nome Mefibosete também aparece na Septuaginta, é a versão grega do Antigo Testamento, como Meribibal ou Menfibal. Devido a essa dificuldade, o nome Mefibosete originalmente pode ter os seguintes significados: Baal é advogado, herói de Baal, Baal contente, aquele que luta com Baal ou aquele que despedaça a Baal. Além disso, no decorrer do tempo, a transcrição do nome foi modificada. Houve a substituição da determinação Baal por Boshet, o que significa vergonha. Um exemplo disso pode ser notado no texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo 19 ao versículo 25, traduzido na Septuaginta. Nesse texto é dito, profetas de vergonha, ao invés de profetas de Baal. Mefibosete, filho de Saul. Esse é o Mefibosete menos conhecido. Ele era filho de Saul com Rispa, sua concubina. Ele foi um dos indivíduos entregues por Davi aos gibeonitas para serem executados. O texto bíblico onde ele é citado está em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 8. Como no versículo anterior do mesmo capítulo, o Mefibosete mais conhecido também é mencionado. Muita gente acaba confundindo esses dois personagens e não percebendo a diferença entre eles. A história de Mefibosete, filho de Jonathan. Esse é o Mefibosete mais conhecido da Bíblia. Ele era filho de Jonathan, neto de Saul, e evidentemente, sobrinho do outro Mefibosete, já citado. Sua história é marcada por tragédias e frustrações. Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai e avô morreram em batalha. Quando sua ama recebeu a notícia de Jezreel sobre as mortes do pai e do avô do menino, tentou fugir apressadamente com ele. Mas ela acabou deixando o menino cair de seus braços, fazendo com que Mefibosete ficasse aleijado dos 2 pés. Depois desse trágico episódio, Mefibosete foi levado para Lodebar, um lugar em Gileade. Lodebar ficava a leste do Rio Jordão. Muitos estudiosos consideram que provavelmente Lodebar é o mesmo lugar chamado de Debir. O profeta Amós, de forma sarcástica, faz um jogo de palavras ao usar a expressão: vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar, já que esse nome significa literalmente coisa de nada, também no sentido de esquecimento. Em Lodebar, Maquir, filho de Amiel, se encarregou de cuidar de Mefibosete. Mais tarde, Mefibosete também teve um filho, chamado Mica. Mefibosete e Davi. A história de Mefibosete realmente ganha destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, se lembrou da sua amizade com Jonathan. Então, ele perguntou se ainda havia restado alguém da casa de Saul por quem ele poderia mostrar lealdade
em honra a essa amizade. Na ocasião, Ziba, servo da casa de Saul, informou o rei Davi sobre Mefibosete. Então, imediatamente Davi mandou buscar Mefibosete em Lodebar. Ele entregou ao filho de Jônatan as propriedades de Saul, permitindo que ele sentasse diariamente à mesa do rei. Davi também ordenou que Ziba fosse seu servo. Mefibosete é traído por Ziba. Ainda no livro de 2 Samuel, temos o relato da traição de Ziba no tempo da revolta de Absalão. Naquela ocasião, Davi havia fugido de Absalão e Ziba foi ao seu encontro, levando provisões necessárias para aquele momento difícil. No entanto, Ziba também se aproveitou para acusar falsamente Mefibosete. Ele disse a Davi que o neto de Saul estava cobiçando o reino. A princípio, Davi acreditou na mentira de Ziba e deu a ele tudo que pertencia a Mefibosete. Mais tarde, quando Davi retornou depois da morte de Absalão, Mefibosete tratou de ir ao encontro dele para se defender e provar sua inocência. Ao chegar à presença de Davi, Mefibosete foi questionado por ele acerca do ocorrido. Então, ele teve a oportunidade de relatar a traição de Ziba. Mefibosete contou que havia pedido que Ziba selasse um jumento para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi. Porém, Ziba o deixou para trás e arquitetou um plano para acusá-lo da traição. Durante o período em que Davi precisou fugir de Absalão, Mefibosete se lamentou por ele profundamente, conforme o costume da época. Isso significa que ele ficou sem lavar os pés, não lavou suas roupas e nem aparou sua barba. Essa foi uma atitude de clara fidelidade ao rei Davi, mostrando que em nenhum momento ele compactuava com o plano de Absalão. Após conhecer a versão da história dada por Mefibosete, Davi acreditou nele, porém ainda assim propôs que os bens herdados por Mefibosete fossem divididos entre ele e Ziba. Surpreendentemente, Mefibosete abriu mão de toda aquela herança. Ele deixou com que Ziba ficasse com todos os bens e mostrou que sua preocupação estava concentrada apenas no bem-estar de Davi. No diálogo com Davi, no capítulo 19 do livro de 2 Samuel, podemos perceber o tipo de caráter que Mefibosete tinha. Os relatos sobre Mefibosete terminam no episódio em que membros da casa de Saul foram executados pelos gibeonitas. Naquela ocasião, Davi o poupou de ser morto juntamente com 7 outros familiares de Saul, incluindo seu tio, que também se chamava Mefibosete. As pregações sobre Mefibosete. Apesar da história de Mefibosete ser muito utilizada em pregações e canções, poucas vezes essa história foi contada corretamente. Normalmente, a parte da história descrita entre os capítulos 16 e 19 jamais é lembrada pelos pregadores e compositores. Infelizmente, as pessoas se lembram da história de Mefibosete apenas nas pregações sobre prosperidade. É fácil pregar sobre um homem aleijado que foi tirado de um lugar de esquecimento para receber uma herança real. É fácil também falar sobre o homem que, de repente, recebeu uma posição privilegiada na corte de Israel e pôde se sentar à mesa do rei. Difícil mesmo parece ser pregar sobre o mesmo homem aleijado que, tendo sido traído por seu servo mesmo sendo inocente, se viu obrigado a dividir sua herança com o servo traidor. Mais difícil ainda é pregar sobre sua atitude abnegada, que renuncia suas próprias vontades em função de uma outra pessoa. Ele abriu mão de todos os seus bens materiais e não se importou que seu inimigo pessoal ficasse com tudo que era seu. Realmente, a história de Mefibosete proporciona uma grande pregação que traz importantes lições. Mas, definitivamente, o foco dessa história não é sobre prosperidade, mas sobre o caráter de um homem que, apesar das tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. Para ele, o que realmente importava não eram as riquezas pessoais, mas o fato de que o rei escolhido por Deus havia voltado à sua casa. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo.
e gratidão por todos vocês que chegaram até no final. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão por qualquer tema, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder um por um. Tudo bem? A paz do Senhor a todos vocês.